你们可以称呼我愚者。 Shogeki Tsunisuma! Show que ter capítulo só no sábado, né? Sim, meus amigos, vamos aqui discutir ainda mais, né? Vamos reagir aos novos capítulos, né? Alguns capítulos que a gente vai ler aqui de Lord of Mysteries. Eu acabei organizando a agenda de outubro, então entre outubro, novembro e dezembro teremos mais capítulos de Lord of Mysteries durante a semana. Eu só não vou falar pra vocês os dias específicos, mas durante a semana vocês vão saber. Até sábado vocês vão saber. Vocês já sabem que sábado já é um dia específico de Lord of Mysteries aqui no canal, e quarta-feira também. Mas no domingo ainda tá pra confirmar. Como não tem conteúdo essa semana, a gente vai focar aqui com Lord of Mysteries também. Vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4, né? Ou só o capítulo 3, né? Dependendo do tamanho do vídeo aqui especificamente. Então bora lá pra gente ler mais um capítulo de Lord of Mysteries. Chegamos então aqui, capítulo 3, Melissa. Depois de confirmar seu plano, Zou Mingri imediatamente sentiu que tinha uma muleta mental. Seu medo e inquietação foram varridos para um canto de sua mente. Só então teve ânimo para estudar com cuidado os fragmentos de memória de Clan. Zou Mingri levantou-se por hábito antes de fechar a válvula do cano. Ele observou a luminária da parede diminuir aos poucos, até que sua chama se extinguisse antes de sentar de novo. Enquanto mexia sem pensar no cilindro de latão de revólver, pressionou a lateral da cabeça. Lentamente recuperou suas memórias na escuridão tingida de carmesim, como se fosse o espectador mais atento em uma sala de cinema. Talvez como resultado de uma bala ter atravessado sua cabeça, as memórias de Clan eram como vidro quebrado. Não apenas não eram contínuas, como também haviam muitos pontos que claramente faltavam. Por exemplo, memórias referentes a como o requintado revólver apareceu em sua posse, se ele cometeu ali o churrascamento ou foi morto, bem como o significado das palavras "todos morrerão, inclusive eu" no caderno, ou se participou em qualquer coisas estranhas 2 dias antes do incidente, né? Conveniente demais essa bala, né? Muito conveniente nessa bala. Essas memórias particulares não apenas fragmentaram-se, como também estavam incompletas. Era o mesmo até para o conhecimento que ele deveria saber. À luz da situação atual, Zou Mingri acreditava que se Clan voltasse para a universidade, era improvável que pudesse se formar. Isso apesar dele ter deixado o campus apenas alguns dias atrás, sem relaxar nem um pouco. Ele precisa participar da entrevista do departamento de história da Universidade de Tingen daqui 2 dias. Ah, isso aqui é interessante. Os universitários graduados do Reino Loen não tem a tradição de permanecer em sua alma mater. Seu mentor deu-lhe uma carta de recomendação para a Universidade Tingen e para a Universidade Beckelund. Pela janela, Zou Mingri observou em silêncio a lua vermelha se pondo no oeste. A descida gradual da lua continuou até que uma luz fraca brilhou no leste, tingindo o horizonte dourado. Essa é a parte que eu assisti ontem. Nesse momento, houve uma comoção dentro do apartamento. Logo, o som de pessoas se aproximou-se da porta. Melissa está acordada. Ela é tão pontual como sempre. Zou Mingri sorriu. Devido às memórias de Clan, ver Melissa o fez sentir como se ela fosse mesmo sua irmã mais nova. No entanto, eu não tenho uma irmã mais nova. Ele imediatamente se contradisse. Melissa era diferente de Benson e Clan. Sua educação rudimentar não foi concluída nas aulas da escola dominical oferecidas pela Igreja da Deusa da Noite Eterna. Os caras têm EBD, velho. Muito bom. Quando ela atingiu a idade escolar, o reino de Loen promulgou a Lei da Educação Básica. Um comitê de educação primária e secundária foi estabelecido e recebeu financiamento especial, aumentando o investimento do reino na educação. Em menos de 3 anos, sobre a premissa de que numerosas escolas da igreja seriam incorporadas, muitas escolas primárias públicas foram criadas para manter com rigor o princípio da neutralidade religiosa. Isso era para evitar que a educação se envolvesse nos conflitos entre o Senhor das Tempestades, a deusa da noite eterna e o deus do vapor e da maquinária. Caramba, o autor também, ele vai bem longe, né, nas explicações, né? Ele começa a falar um detalhe, de repente ele começa a detalhar tal e vai longe, e depois ele volta com tudo, né? Ele acaba voltando para a trama principal. Em comparação com a escola dominical, que custava apenas 1 centavo de cobre por semana, o custo de uma escola primária pública de 3 centavos por semana parecia bastante caro. No entanto, a primeira oferecia apenas graduação todos os domingos, enquanto a segunda fornecia 6 dias de aula por semana. Em conclusão,
o preço era tão baixo que era quase de graça. Não tem como negar, né? Melissa era diferente da maioria das garotas. Desde tenra idade, ela gostava de coisas como engrenagens, molas e rolamentos. Sua ambição era ser uma mecânica vitoriana. Ó, legal isso aqui, cara. A gente só tem a base do sapinho que ela cria, né? Da tartaruga que ela cria, né? Só que na verdade é um ser humano. Tendo sofrido com a falta de cultura, Benson sabia da importância da educação e apoiou os sonhos de sua irmã da mesma forma que apoiou a educação universitária de Clan. Afinal, a escola técnica de Chang'an era considerada apenas ensino médio. Não havia necessidade de ela frequentar uma escola de idiomas ou uma escola pública para obter mais conhecimento. Em julho do ano passado, Melissa, de 15 anos, passou nos exames de admissão e realizou o sonho de se tornar aluna no departamento de vapor e maquinária da escola técnica de Chang'an. Como tal, suas mensalidades escolares aumentaram para 9 centavos. Caramba, isso aqui não tem detalhe disso na Light Novel, né? Basicamente, completamente... Na Light Novel não, na adaptação do anime, né? A Melissa vira só quase como se fosse ali uma vírgula na adaptação do anime. Enquanto isso, a empresa de Benson foi afetada pela situação no continente sul. Houve uma queda drástica tanto no lucro quanto nas transações comerciais. Mais de um terço dos funcionários foram demitidos. Para manter seu emprego e sustentar sua família, Benson só podia aceitar tarefas mais árduas. Ele teve que trabalhar horas extras com mais frequência ou ir para lugares com ambientes hostis. Era com isso que ele estava ocupado nos últimos dias. Não que Clan não pensasse em ajudar a dividir o fardo do seu irmão mais velho, mas por ter nascido plebeu e ter sido admitido em uma escola de idiomas comum, sentiu um forte sentimento de inadequação quando se matriculou na universidade. Por exemplo, como a origem de todas as línguas no continente do norte, a antiga língua de Fezak era algo que todos os filhos de nobres e da classe rica aprenderiam desde tenra idade. Em contrapartida, só fez o primeiro contato com ela na universidade. Ele enfrentou muitos aspectos semelhantes durante sua carreira escolar. Clan quase deu tudo de si e muitas vezes ficava acordado até tarde da noite e acordava cedo antes de mal conseguir alcançar os outros, permitindo que se formasse com estudos com resultados medianos. Cara, eu torço para vocês conseguirem passar numa faculdade federal, numa faculdade estadual, mas se você vai frequentar uma faculdade particular e você não teve um ensino médio adequado, né? Se você não teve, porque tem escolas e escolas, né? Por escola particular, aí depende do aluno para você ter uma boa nota. Agora, escola estadual depende muito. Escola estadual, escola municipal depende muito do sistema que é colocado naquela cidade, naquele estado. Quando eu fui pra faculdade, caraca, a realidade bateu na minha cara de uma forma assim absurda. E era desse jeito. Era quando era época de prova ou quando tava na semana ali de alguns estudos, atividades, era fazendo atividade dentro do ônibus, indo pro trabalho, no horário do intervalo do trabalho e voltando pra casa no ônibus, fazendo atividade também, estudando pra prova, chegava mais cedo. A minha sorte é que o meu trabalho era perto da faculdade, então tipo eu chegava, saía do trabalho 5 horas, a faculdade começava às 19 e eu ficava das 17 às 19 estudando, tal, tentando realmente entender um pouco mais dessa expectativa. E tipo, quando não tava trabalhando, tava estudando, quando não tava estudando para atividades particulares, tava estudando ali pra faculdade, né? Então tipo, nesse tempo basicamente você existe só pro trabalho e pra faculdade, cara. É uma parada realmente sim absurda. E ver aqui o autor falando um pouco sobre isso, dá pra perceber que talvez ele tenha vivido algo semelhante a isso. Ele enfrentou muitos aspectos semelhantes durante sua carreira escolar. Clan quase deu tudo de si, acho que isso aqui já li. Memórias sobre seu irmão mais velho e sua irmã mais nova permaneceram ativas na mente de Zou Minguri, até que ele abriu a maçaneta. Só então acordou sobressaltado e lembrou que tinha um revólver na mão. Esse é um item semi-regulamentado. Isso vai assustar as crianças. Além disso, ainda há a ferida na minha cabeça. Com Melissa chegando a qualquer momento, Zou Minguri pressionou sua têmpora e rapidamente abriu uma gaveta da escrivania e jogou o revólver antes de fechá-lo. O que aconteceu? Melissa olhou com curiosidade quando ouviu a comoção. Ela ainda estava no auge da juventude. Mesmo que não tivesse muitos alimentos nutritivos para comer, deixando seu rosto magro e um pouco pálido, sua pele permanecia lustrosa, pois exalava as vibrações de uma jovem. Quando Zou Minguri viu os olhos castanhos de sua
irmã olharem ao redor, recompôs-se à força e pegou um item ao lado de sua mão antes de fechar com calma a gaveta para esconder a existência do revólver. Ele colocou a mão na têmpora, a textura confirmando que sua ferida já cicatrizou. Ele pegou um relógio de bolso de folha de videira prateado e pressionou a parte superior suavemente, fazendo com que a tampa se abrisse. Era uma foto do pai dos irmãos. Foi o item mais valioso que o sargento do exército real deixou para trás, mas sendo um item de segunda mão, costumava apresentar problemas de vez em quando nos últimos anos, embora ele tivesse contratado um relojoeiro para consertá-lo. Isso envergonhou Benson, que gostava de trazê-lo com ele para elevar seus status muitas vezes. Então foi largado em casa no final. Era preciso dizer que talvez Melissa tivesse talento para máquinas. Depois de entender os princípios por trás do relógio, ela pegou emprestado as ferramentas de sua escola técnica para mexer no relógio de bolso. Recentemente, ela até alegou ter consertado. Zoe Mingri olhou para a tampa aberta do relógio e viu que o ponteiro dos segundos não estava se movendo. Sem pensar, ele girou o mostrador superior para dar corda no relógio de bolso. No entanto, apesar de dar corda algumas vezes, não ouviu o som das molas esticadas. O ponteiro dos segundos permaneceu imóvel. Parece que quebrou de novo. Ele olhou para sua irmã enquanto tentava encontrar um tópico de conversa. Melissa lançou-lhe um olhar inexpressivo e rapidamente se aproximou para pegar o relógio de bolso. Ela ficou em seu lugar e puxou o botão em cima do relógio de bolso. Com muitas voltas simples, soou o tique de ponteiro do segundo. Puxar o botão normalmente não é para ajustar a hora. A expressão de Zoe Mingri ficou em branco no mesmo momento. Nessa hora, um sino tocou em uma catedral distante. Ele tocou 6 vezes, soando distante e hétero. Melissa inclinou a cabeça para ouvir e puxou o botão mais uma vez. Em seguida, ela o girou para sincronizar o tempo. Está arrumada agora, disse ela sem emoção. Ela então apertou o botão superior e devolveu o relógio de bolso para Zoe Mingri. Zoe Mingri devolveu um sorriso educado e envergonhado. Melissa deu a seu irmão mais velho um olhar penetrante antes de virar para caminhar até o armário. Ela pegou seus produtos de higiene e sua toalha antes de abrir a porta para se dirigir ao banheiro público. Por que sua expressão tinha um olhar de menosprezo e resignação? É um olhar de amor e preocupação para um irmão retardado? Então achei interessante aqui que as falas de pensamento vão ser por aspas e as falas vão ser por travessão. Zoe Mingri abaixou a cabeça e riu. Ele fechou a capa do relógio de bolso com um clique antes de abri-la mais uma vez. Ele repetiu essa sensação enquanto seus pensamentos ociosos se concentravam em uma pergunta. Glenn cometeu churrascamento sem silenciador. Bem, vou considerar isso como um churrascamento por enquanto. Teu churrascamento deveria ter causado grande comoção. No entanto, Melissa, que estava apenas a uma parede de distância, não percebeu nada. Interessante isso aqui. Ela estava dormindo profundamente? Ou o churrascamento de Glenn estava envolto em mistério para começar? Clique. O relógio de bolso abriu. Clack! O relógio de bolso fechou. Melissa voltou do banho e viu o ato subconsciente do seu irmão de abrir e fechar constantemente o relógio de bolso. Seu olhar estava mais uma vez vidrado e de exasperação quando ela disse com uma voz doce: Glenn, tire todo o pão restante. Lembre-se de comprar novos hoje. Tem carne e ervilhas também. Sua entrevista será em breve. Vou fazer carne de carneiro estufada com ervilhas. Enquanto falava, tirou um fogão de um canto com um pouco de carvão. Ela ferveu uma panela de água quente. Antes que a água fervesse, abriu a janela mais baixa do armário e tirou o que parecia ser um tesouro, uma lata de folhas de chá de qualidade inferior. Ela jogou cerca de 10 folhas na panela e fingiu que era chá de verdade. Melissa serviu 2 xícaras grandes de chá enquanto dividia 2 pedaços de pão de centeio com Zoe Mingri durante o chá. Não há serragem ou glúten em excesso misturado, mas não é apetitoso. Zoe Mingri ainda se sentia fraco e faminto. Ele se forçou a engolir o pão com o chá enquanto reclamava por dentro. Melissa terminou de comer alguns minutos depois de ajustar o cabelo preto que chegava ao colete. Ela olhou para Zoe Mingri e disse: lembre-se de comprar pão fresco. Tudo que precisamos são 8 libras. O tempo está quente, então o pão estraga fácil. Além disso, compre carne de carneiro e as ervilhas. Lembre-se de comprá-lo. Na verdade, Melissa está demonstrando preocupação com seu irmão maçante. Fica preocupação maçante com seu irmão. Ela até teve que repetir para enfatizar outra vez. Zoe Mingri assentiu
com um sorriso. O Clan devia ser muito desligado, cara. Em relação à Libra do reino de Loen, Zoe Minguri comparou a memória muscular de Clan com a dele. Ele acreditava que era quase meio quilo do que estava acostumado. Melissa não disse mais nada. Ela se levantou e arrumou a área. Depois de guardar o último pedaço de pão para o almoço, colocou um véu esfarrapado que sua mãe deixou, pegou uma sacola costurada por ela mesma usada para carregar seus livros e papéis e preparou-se para sair. Não era domingo, então ela tinha um dia inteiro de aulas para assistir. Caminhar do apartamento deles até a escola técnica de Tinger levou cerca de 50 minutos. Havia carruagens públicas que custavam 1 centavo o quilômetro, com um limite de 4 centavos na cidade e 6 centavos nos arredores da cidade. Para economizar dinheiro, Melissa saía antes do horário e ia a pé para a escola. 50 minutos, velho. Parecia eu no Senai. Momentos depois de abrir a porta principal, ela parou em seus passos e virou o corpo no meio do caminho, dizendo: Clan, não compre carne de carneiro ou ervilhas demais. Benson pode voltar no domingo. Ah, e lembre-se de que nós precisamos de 8 libras de pão. Tudo bem, com certeza, respondeu Zoe Minguri exasperado. Ao mesmo tempo, ele repetiu a palavra domingo algumas vezes em sua cabeça. No continente norte, um ano também era dividido em 12 meses. Todos os anos havia 365 ou 366 dias. Uma semana era igualmente dividida em 7 dias. A divisão dos meses foi resultado de observação astronômica. Isso fez Zoe Minguri suspeitar se estava mesmo em um mundo paralelo. Quanto à divisão dos dias, era resultado da religião. Isso porque o continente norte tinha 7 deuses ortodoxos: o eterno sol ardente, o senhor das tempestades, o deus do aquecimento e da sabedoria, a deusa da noite eterna, a mãe terra, o deus do combate e o deus do vapor e da maquinaria. Observando sua irmã fechar a porta e sair, Zoe Minguri suspirou de repente. Logo, seus pensamentos se concentraram no ritual de um aumento de sorte. Desculpe, mas eu quero mesmo voltar para casa. Aqui tem basicamente as explicações, né, das notas que foi colocado aqui no capítulo. Bom capítulo, estamos chegando aqui sei lá, do comecinho, né? Acho que um terço ali do comecinho do capítulo. Cara, tá muito grande os vídeos. E a gente vai fazendo aqui conforme dá. Eu não tenho pressa, definitivamente. Só falando, LP, você poderia acelerar mais, ler mais em off e tal. E falar pra vocês que eu não vou conseguir ler em off, porque definitivamente o tempo que eu tenho pra ler a Light Novel é o tempo que eu estou gravando aqui com vocês. E o legal disso é que eu vou lendo com vocês, vou analisando, vou anotando, né? Porque eu tô com um programa aqui legal pra anotar, e com o decorrer das semanas eu vou meio que trazendo outros vídeos para analisar aquilo que eu já estou lendo, aquilo que eu já estou acompanhando. Então eu não tenho pressa. A LP tem mais de 2.000 capítulos, cara, então vão ser mais de 2.000 vídeos de Lord of Mysteries. Ou às vezes pode ser capítulos que vão ser menores e aí, por exemplo, a gente consiga estender mais o conteúdo, né? Mas esse caso vai ser apenas ali um capítulo, né, nesse vídeo, porque senão fica muito esticado, muito grande aqui todo o conteúdo. Mas foi um capítulo interessante. Achei legal essa parada da Melissa. Não tem esse detalhe, se eu não me engano, no anime. Na adaptação do anime não tem esse detalhe dela ser alguém focado na mecânica. Tem um detalhezinho que, tipo assim, passa batido se você não presta atenção, né? Que é ela fabricando ali os automatos, né? Ela falar que é um homenzinho e o cliente falar que é uma tartaruga. Então tem esses detalhes. Eu não sei se isso vai ser mais importante pra frente, né? Mais importante lá pra frente, porque tem aqui o deus do vapor e da maquinaria, né? O deus do vapor e da maquinaria, ele tem um certo tipo de questão relacionado ao Lenevos, né? Ele tem uma questão ali adaptada com Lenevos, então tem essa perspectiva aqui que pode estar ligado com a Melissa. Eu não sei se vai ter essa ligação, mas é uma possibilidade aí que eu acabei enxergando. Mas vamos vendo mais capítulos, mais ideias aqui envolvendo a Lord of Mystery.